Olá, muito bom dia a você que nos acompanha aqui no canal de O Tempo, no YouTube. Eu sou Letícia Fontes, editora adjunta de política, e hoje o nosso convidado aqui do Café com Política é o subtenente Helder, que é diretor administrativo da Aspra, da PM. Muito obrigada por estar aqui, subtenente. É um prazer receber aqui o senhor. Letícia, obrigado a você. Bom dia a todos que nos acompanham agora. Está à disposição para que nós possamos discutir um pouco mais sobre a segurança pública do Estado de Minas Gerais. Primeira pergunta que eu queria fazer para o senhor é como que a categoria viu esse anúncio recentemente feito pelo governo do Estado sobre corte de gastos na secretaria? Como que vocês avaliam isso? E como que isso pode prejudicar ali, se pode prejudicar serviços das forças de segurança? Ô Letícia, primeiro assim, acho que a gente tem que agradecer a vocês e nos dar essa oportunidade, porque assim, não é uma crítica, não entenda isso por favor, mas o Estado ele tem os mecanismos de fazer pauta, de pautar a imprensa, de dizer, e dificilmente nós, enquanto trabalhadores, servidores, nós encontramos o mesmo espaço para poder refutar algumas questões e fazer um grande debate. Primeiro assim, esse decreto 49.205, ele pegou a todos nós de surpresa. Porque, olha, ele vem fazendo um contingenciamento e nós sabemos, porque a própria Secretaria de Estado, o sindicato dos fazendários do Estado, eles emitiram para a gente uma nota, a gente tem dialogado muito horizontalmente com eles, e a Receita do Estado, desde o momento em que o governo que aqui está, ainda no primeiro mandato, até o ano de 2024, ela aumentou em 61,5%. Tá? O próprio governo, recentemente, ele comenta, ele vem à imprensa dizer que a boa gestão faz com que o Estado tenha um superávit de quase 6 bilhões no caixa. Então, para nós, primeiro ponto, tá? Isso enquanto servidores, enquanto homens e mulheres da ativa, pensionistas, veteranos, é porque nós estamos reivindicando do governo já há alguns anos a recomposição das perdas inflacionárias. E ele tem dito, em diversos órgãos e mecanismos de imprensa, dizendo, olha, é impossível conceder qualquer recomposição inflacionária porque o Estado está quebrado. Primeiro, ele diz isso. Aí, segundo, como agora os números são incontestes, ou seja, está lá, estão registrados, é contabilizado, qual a solução que ele encontra para barrar qualquer coisa? Um decreto de contingenciamento de gastos. E aí, o contingenciamento vai para além das questões da recomposição das perdas inflacionárias. Porque senão daqui a pouco quem vai estar nos acompanhando agora, você está indo aí para pedir... Não, mas ela vai interferir no dia a dia do cidadão, de você cidadão, de você cidadã, no campo da segurança pública, porque ele vai contingenciar uma série de questões que nós vamos falar aqui ainda. O que pode mudar ali nos serviços? A gente vai entrar nessa questão da recomposição, mas nos serviços da segurança pública, o que pode? Qual que é o risco por exemplo, que vocês veem? Assim, primeiro que a gente tem que entender que a Polícia Militar de Minas Gerais, as forças de segurança, o conjunto de servidores como um todo, mas para nós que somos militares, isso nos é muito mais caro. Nós funcionamos basicamente nos nossos ordenamentos jurídicos com o princípio da disciplina e hierarquia. E o nosso comandante máximo é o governador de estado. Então ele já determinou ao alto comando das nossas instituições, polícia e bombeiro, que proceda contingenciamentos na execução do serviço operacional. Por exemplo, as viaturas que circulam, elas vão ter que fazer ponto base. Por que fazer ponto base? Porque, olha, ela ficando parada, ela não vai queimar combustível. Não queimando combustível, não vai importar gasto para o Estado. E isto é uma determinação do governo do Estado. A Polícia Militar vai cumprir, que se ela não cumprir, ela está descumprindo uma ordem do chefe supremo maior, que é o governador do Estado. Umas outras questões que também nós temos, por exemplo, o treinamento policial básico, isso importa custo. Ou seja, há pelo menos um documento interno de que isto vai ser dado uma restrição por um período disso. Agora, qual período? Eu não sei. Então imagina, se você tem as viaturas que elas ficam circulando, elas vão ter que fazer ponto base, agora pergunta se o bandido, se a criminalidade vai ficar parada esperando como a polícia. Não vai ficar parada. Então assim, isso é uma falta de, inclusive eu poderia dizer, de responsabilidade do governo para com a sociedade mineira. Porque o policiamento preventivo, ele é feito dessa forma, é você estar andando no seu bairro, em um determinado local, você ter a sua visão de imediata de uma viatura da Polícia Militar. E isto, em que medida vai ser afetado? Nós vamos acompanhar agora. Porque começa a ser implementado, o decreto ele dá 10 dias para fazer uma série de ajustes, mas o primeiro impacto é que você não vai ver
policial circulando de viatura. Isso impacta sobremaneira na forma e na modalidade de policiamento que nós executamos. Um argumento muito usado pelo governo do estado é a questão fiscal da dívida de Minas, né? Tem o Propag ali que eles estão agora, foi aprovado, foi sancionado pelo presidente Lula. Na avaliação do senhor, é um corte necessário que eles falam por conta dessa questão fiscal, para que o governador sempre fala de não voltar aos governos anteriores, ou é mais uma justificativa ali para não acontecer o reajuste? Olha, Letícia, é triste e lamentável, mas veja bem, nós já estamos no final, praticamente no final, do segundo mandato do governador. Ele até hoje usa uma referência de 2015, que nós não recebíamos o salário, que o salário estava atrasado. Isso é fato. Ocorre que ele assumiu o governo em 2018, foi reeleito em 2022 e fica imputando uma responsabilidade fiscal e orçamentária lá para 2014. Bom, ele também esquece de dizer que se ele pagou o salário em dia, foi porque ainda no governo anterior, que ele tanto critica, entrou com um processo como liminar no STF pedindo a suspensão do pagamento da dívida. E eu tenho certeza que se naquele governo passado ele tivesse conseguido esta liminar que o governo administrou o Estado mais recentemente, nós não teríamos tido atraso no pagamento de salário. Então, assim, ele imputa responsabilidade para o outro governo. Por exemplo, o vice-governador, ele falou também à imprensa dizendo o seguinte: olha, a responsabilidade por não conceder qualquer tipo de recomposição das perdas inflacionárias é um decreto dado, ou seja, é um veto que foi confirmado pelo presidente da República, o veto do presidente da República em algumas medidas do Propag. Ora, Minas não fez adesão ao Propag, continua no RRF. Então, assim, as responsabilidades que o governo vem aqui a público dizer é sempre dos outros, nunca da incompetência dele. Ele sempre vem atribuir qualquer coisa que possa acontecer no campo da segurança pública, do caráter deficitário, etc., etc., de governos anteriores. Nunca é responsabilidade de um governo que já está aí há 6 anos. Ele vem todo dia, eu paguei o 13º em dia, eu paguei. Isso é obrigação de qualquer trabalhador. Isto é obrigação. Então ele tem que parar de dizer essas questões, olha, o ponto de vista, no governo passado era... Não estou discutindo o governo passado, o RICAL é o governo dele. O RICAL é o primeiro mandato do governo dele. Ele já está no segundo. Né? E a gente, assim, é claro que a gente não sabe o que acontece lá nos grandes bastidores, mas o que corre a boca miúdo, o que a gente imagina, é que esse é um contingenciamento que vai ser feito esse ano para que o ano que vem as torneiras estejam abertas, porque nós já estamos discutindo 2026. Todo dia nós ouvimos o nosso governador dizer que ele, se quiserem, ele é candidato à presidência da República, que o vice-governador já é candidato ao governo do Estado. Então, ou seja, neste momento eu te sacrifico, neste momento eu te imponho cortes excessivos, ao ano que vem concede aí 5% de recomposição, 6%, 10%, e nós vamos ver como é que a coisa vai ficar. Bom, isso é no campo do servidor, mas e o campo institucional, o que ele está fazendo com a polícia militar? Contingenciando. Isso, o maior prejudicado nesse campo todo é a sociedade. O servidor na perspectiva financeira, monetária dele, mas do ponto de vista de emprego operacional, do ponto de vista de execução, é para a sociedade. É ela que vai... Eu estou falando aqui só de polícia militar, mas você tem a polícia militar, o bombeiro militar, o sistema prisional, a polícia civil com as suas mais diversas facetas de atuação lá no campo. Então, assim, é uma área extremamente sensível que não dá para brincar. Não dá para fazer contingenciamento pensando única e exclusivamente, olha, a segurança pública, ela é cara. Ela é cara porque ela é democrática, que se ela fosse autoritária não seria cara, você faria muito com menos recursos, mas tirando o direito de ir e vir do cidadão, cerceando uma série de direitos que cada um tem. Por isso que a segurança pública é cara, é porque ela é democrática. O senhor falou da recomposição, que o governo já tem falado que não vai ser possível dar. Como que a categoria, né, vocês têm avaliado isso, não ter a recomposição ali por mais um ano, e também o acúmulo, né, da inflação, e se tem clima ali para uma manifestação? Já fez uma, né, algumas semanas aí atrás, se pretendem fazer alguma manifestação, algum ato? Letícia, eu já tive aqui nessa casa umas oportunidades, se me permite mandar um abraço para o Laudívio, o Juscelino, e disse algo e repito aqui. Sentimento não gera direito, isso é fato. Mas o sentimento motiva o homem e a mulher.
O governador, ele fez, no final do mandato anterior e nesse princípio, ele acabou com uma questão que nós temos, que nos é muito cara e que está dentro do nosso estatuto, que é a paridade e integralidade. Ele concedeu um benefício de mais 3 abonos de fardamento para os militares da ativa e agora ele veio com a etapa de alimentação. De fato, ele só faz isso porque o salário da Polícia Militar de Minas Gerais hoje é um dos piores do Brasil. Então como é que ele faz? Ele fala assim, olha, eu vou conceder alguma coisa para quem está na ativa fazendo policiamento e eu não vou importar no mesmo percentual para quem já é veterano. Eu ia até perguntar isso, se esse auxílio alimentação não faz perder a força ali. Aí é que tá, porque o que o governo faz? Num primeiro momento, fala, está resolvido o problema, só que quem está recebendo já se olha do lado de lá. Ele olha, eu estou recebendo nesse momento, mas espera aí, na minha inatividade eu já vou perder isso aqui. Então, por exemplo, todo dia tem alguém reformando, que é uma forma que nós chamamos de ir para aposentadoria, né? Para vocês civil, é aposentadoria. Para nós você passa para reserva e depois reforma, né? Todo dia tem alguém sendo transferido para reserva remunerada. E esse alguém já está perdendo esse percentual. Então, por exemplo, o abono alimentação, que será paga na folha agora que nós vamos receber o salário em maio, vai importar abril e maio. Se alguém aposentar em maio, vai receber em junho e não recebe mais nada. Então ele já vai sentir isso na pele. E quando eu dizia de sentimento, algumas coisas elas podem funcionar sob a égide do regulamento disciplinar militar. Você vai trabalhar, vai. Eu acredito em greve hoje, como foi em 97? Não. Mas existe algo que motiva o indivíduo cidadão, que é o seu reconhecimento pelo Estado. E o que está acontecendo agora, ninguém é bobo. Por mais que, olha, a Aspra não tem absolutamente nada contra quem está recebendo o abono de fardamento, quem está recebendo etapa alimentação, que quem está acabando com a política remuneratória nossa é o governo do Estado. Nós não temos que degladiar o militar da ativa com o militar veterano, não. Nós somos um corpo uno e indivisível, que nós chamamos. Esse governo, momentaneamente, tem feito isso. A insatisfação para quem é aposentado, para quem já é veterano, ela é latente. Assim é a mesma coisa na pensionista. Porque, olha, o arroz que come quem está na ativa, come quem é veterano também. Nós temos, né, o cabo soldado ganha pouco, de fato, mas é porque uma política remuneratória do governo tem deixado com que essa capacidade financeira nossa, cada dia que passa, se dilua com a inflação que corrói o salário todo ano. Então, assim, né, eu também não sou daqueles que o Estado deve 41%. Não, esta é uma conta que a gente faz lá de 2015 para cá. Tá? O certo é que nós estamos, pelo menos 2022, 23, 24 e agora 25, sem a recomposição das perdas inflacionárias. E aí, né, tivemos uma audiência pública semana passada que o governo disse que não vai ter absolutamente nada. Nós estamos em que mês? Abril. Você ainda tem mais 7 meses pela frente, sabendo que a inflação está correndo todo ano e que você não terá nada. Quando ele mandou para a Assembleia Legislativa a adesão de Minas ao regime de recuperação fiscal, ele disse uma coisa, olha, só terá uma recomposição salarial, não é nem recomposição, não sei nem como é que eu posso chamar, de 3% em 2028. Ele passa o governo dele em 2026. 2026 você tem novo sucessor, independentemente se vai ser quem ele apoia, se vai ser outra, enfim. Uma previsão, você ficar sem recomposição das perdas inflacionárias esse período todo, isso vai colocar a categoria num estágio tal de praticamente a inércia. É greve? Não. Mas olha, você precisa trabalhar, você precisa ter algo que te motive a trabalhar, porque nós temos algo que nos é muito caro, que é a própria vida. E você acompanha. Não é raro nós nos envolvemos em ocorrência em que militares perdem a vida. Esse último que nós tivemos, o novo Cangaço, lá em Guaxupé, você vai enfrentar ponto 50. Então, não adianta o governo do Estado vir segregar a categoria, porque quem está sendo beneficiado agora já se enxerga como é que ele vai ser tratado por esse governo. Então o senhor acredita que, na verdade, esse vale alimentação não pode ser considerado como um acesso na categoria, tá? Mas querendo dividir a categoria. Não, exatamente isso. Ele dividiu a categoria. Porque é o primeiro governador em 250 anos da história da Polícia Militar. Aí, quando eu digo Polícia Militar, eu incluo o Corpo de Bombeiros, que tem uma idade menor,
que ocorre isso no governo do estado. É o primeiro governador que fez isso. E ele diz o seguinte, não, porque tem que dar a alimentação que o cara precisa. Mas ele mesmo utilizou a imprensa para dizer o seguinte, olha, nós fizemos uma recomposição salarial de 33%, que é o cálculo que ele faz considerando o salário de um soldado. Então ele mesmo fez uma coisa, que ele traveste ela de outra coisa, mas que no final, de fato, é uma recomposição salarial apenas para os militares da ativa. E 33% considerando o soldado, porque quando você pega de cabo, subtenente, sargento, etc, para cima, o percentual diminui, mas ele considera como base 33%, ainda fala que é 33% como se fosse linear, e não é. Em 2022, a gente viu manifestações muito grandes, né, levando às ruas muitos militares. E a gente tem visto que as últimas não têm tido a mesma adesão. Por que isso está acontecendo e qual que vai ser a estratégia ali do sindicato para poder conseguir mobilizar a categoria? E por que, ao que parece, às vezes está ficando só nos sindicatos, a gente não está vendo essa adesão nas ruas, quando tem esses Exatamente, atos? Porque o que ele fez? Ele separou os militares, a categoria, como não só os militares, ele separou aqueles que estão na ativa, que estão efetivamente trabalhando, concedeu a eles esses benefícios. E aí por que ele vai para a rua manifestar se ele está tendo esse benefício? Mas aí, Letícia, que eu disse assim, a questão maior não é única e exclusivamente movimento de rua. A inércia acontece também sem você ir para a rua. Porque o que nós estamos conversando, assim, o benefício está aí, não receberam ainda, mas na Aspra todo dia tem alguém nos procurando, preocupados, porque olha, ele me concedeu isto, mas eu sei que daqui a pouco eu não tenho. Aí a categoria está entendendo agora, eu preciso disso. Claro, ele precisa de um salário digno, ele não precisa de um penduricalho. Porque quando ele sair de férias ele não vai ter, quando ele se acidentar e não for trabalhar, ele não vai ter esse benefício e ele vai sentir na pele. Aí agora ele está entendendo essa lógica. Não, peraí, quando eu aposentar, não vai ter. Imediatamente você foi para a reserva, saiu de férias, pegou uma licença, ficou 30, 60, 90 dias, você vai perder esse benefício. Aí eles estão dizendo, peraí, mas então eu fui enganado? Foi. Ele te atende do ponto de vista financeiro, atende, que é um dinheiro, nós não somos absolutamente nada contra. Só que ele já entendeu o seguinte, olha, isso aqui é temporário, isso aqui vai acabar. E vai acabar, eu vou ficar igualzinho a você, que sequer a recomposição das perdas inflacionárias você tem. E o senhor acha que tem algum receio ali, que pode acontecer alguma paralisação? Como que o senhor avalia isso? Olha, eu acho assim... A gente sabe que é inconstitucional, não, né? Claro, das forças de segurança, mas assim, se tem... a gente fala muito em greve branca, essas questões, se isso corre risco, de fato, de acontecer. Eu acredito que a hora que a categoria perceber, porque, olha, ele vai ficar criando penduricalho de quanto em quanto tempo. Eu acredito que, assim, o que eu estou te dizendo, lá na associação nós somos procurados praticamente todos os dias. E como é que vai ser isso? Como é que é isso? Como é que é isso? Então, quando ele se der conta de que, olha, peraí, eu me acidentei em serviço, eu vou perder esse benefício, eu vou parar de comer, porque o próprio nome diz etapa de alimentação. É para subsidiar a alimentação dele, mas espera aí, ainda que ele esteja licenciado, ele vai deixar de comer? Não, porque aí ele vai receber o salário dele, que é o salário sem qualquer recomposição das perdas inflacionárias. E aí a perda inflacionária, ela vai correndo ano a ano o seu poder aquisitivo, e a inflação está para todo mundo. O governo vê. O que mais nos causa perplexidade é sabermos dos números do cofre do Estado, por exemplo, se ele concedesse apenas a reposição das perdas inflacionárias, impactaria para todo o conjunto de servidores, aos moldes do que está sendo concedido para a educação de 6, alguma coisa, impactaria em 2 bilhões na folha anual. 2 bi anual. Ele tem um superávit de 7 bilhões de superávit. E aí, quando a gente observa, saindo um pouco do campo da segurança pública, nós observamos que, olha, essa economia está servindo para quê? Se ele quer privatizar todas as estradas, se nós temos um hospital aí que o Tribunal de Contas do Estado teve que intervir porque está abandonado. Uma coisa é, se ele não nos concedesse a recomposição das perdas inflacionárias e dissesse para a sociedade, olha, estou aplicando isso para vocês nessa melhoria, não, o que ele está querendo fazer? Privatizar a MG10, colocar aqueles 13 pedágios, que é um absurdo o que ele quer fazer naquele estado. Você olha, roda pelas estradas de Minas, é só buraco. Então está fazendo caixa, porque olha, o viés do qual ele pertence, eu não tenho nada contra isso, é de empresário. E o empresário pensa em quem? Em lucro. O Estado ele não é feito para dar lucro. O lucro do Estado é a sensação de bem-estar social que deve ser devoluta à cidade.
deve ser entregue ao cidadão. Hoje, por exemplo, das 3 grandes políticas públicas que nós atuamos, saúde, educação e segurança pública. A saúde e a educação tem os princípios universais, então você recebe dinheiro da União, você aplica no SUS, você aplica na educação. O outro campo que não tem absolutamente nada, e nós não podemos admitir que ele seja terceirizado, que não tem concorrente, é a segurança pública. Porque, olha, quem tem filhos na escola, se você não está satisfeito com seu filho numa escola municipal ou estadual, o que você faz? Você leva para escola privada. Você vai ter um ensino de qualidade. Não que o ensino público não seja de qualidade, não estou dizendo isso. Você tem um concorrente. Se você não está satisfeito com o atendimento do SUS, o que você faz? Você paga um plano de saúde. Então você vai para um plano de saúde, se precisar, subsidiariamente, você vai ter ali o SUS. Na segurança pública, não. A segurança pública é o Estado quem faz, é o Estado quem deve fazer, é o Estado quem detém o monopólio. E aí eu vou falar uma situação muito grave. Quando o Estado não detém o monopólio, nós vamos viver como vive o Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro hoje está entregue. É triste, é lamentável, mas nós corremos o risco de ter em Minas Gerais o Estado, que era, até quando o governo assumiu, era o Estado número 1 em segurança pública do Brasil. Ele foi caindo. E caindo por quê? O que eu estou dizendo para você. Olha, não é o fato de você fazer uma greve que denote a insatisfação. Você pode fazê-la de que forma? Para que eu vou ali? Para que eu vou aqui? Por que eu vou fazer? É o que nós chamamos de ocorrência de iniciativa. Porque uma viatura não vai deixar de atender uma ocorrência, Letícia, quando o 190 diz, ó, viatura tal, ele vai. E tem que ir, obrigado, e vai. Mas quando é que a polícia militar, o policial militar atua de iniciativa? Quando ele está passando em algum lugar, ele vê qualquer coisa, ele para de iniciativa, às vezes até paisano. Ele para a viatura e faz uma abordagem. É isso que gera vamos dizer, aqueles que atuam à margem da lei, porque se eu disser aqui que é bandido, vagabundo, daqui a pouco eu estou sendo processado. Mas eu não vou dizer isso, tá? Eu não vou dizer. Essa incerteza, a polícia vai me abordar a qualquer momento. Então, quando o governo atua dessa forma com a categoria, eles deixam de... Por isso que eu te falo assim, o sentimento gera direito? Não. Mas ele te motiva. Então, se ele não tem mais aquele sentimento de que ele é valorizado, ele vai deixar de agir por iniciativa. E aí o governo vem dizendo, eu te dei dá uma etapa de alimentação, não é valorizar o policial militar. Dar um abono de fardamento não é valorizar o policial militar, porque ele sabe que aquilo ali é temporário. E o Estado observa ele em que medida? Olha, você vai ficar aqui por 35 anos, depois você vai me gerar uma despesa de, não sei, mais 20 anos. Mas esse é o processo. A sociedade, assim, nós, quem não é militar, você trabalha, contribui, aposenta, vai discutir reforma da Previdência, é outra discussão. Mas não dá para confundir política remuneratória com sistema previdenciário. Que o nosso caso é o que nós chamamos de sistema de proteção social. Não dá para confundir as duas coisas. E ele está misturando as duas coisas, dizendo, olha, eu não posso fazer uma recomposição das perdas inflacionárias para todo mundo, que isso me onera o caixa. Olha, quem está hoje na inatividade, quem é hoje veterano, até ontem ele estava na ativa e defendeu a sociedade, deixou os números que nós acompanhamos ao longo dos anos. E que depois que ele assume o governo, cai hoje, salvo engano, Minas Gerais deve ser o 16º, 17º estado em segurança, quando na verdade ele assumiu, era o primeiro da federação em segurança pública. E como que tem sido o diálogo da categoria com o governo do estado? Tem conseguido algum diálogo? Eu falo isso também porque a gente viu que nas eleições do governador, as forças de segurança de certa forma apoiaram essa eleição para 2026. Como que vocês avaliam isso e se arrependem desse apoio? Olha, assim, tem um ditado que diz que maldito o homem que confia no homem. E por 2 ocasiões, e aí isso eu tenho, eu vou citar ele aqui, o Coronel Cirilo até me mandou recentemente, na reeleição do governador, as entidades de classe, todas elas, mais os sindicatos, nós fizemos um bate-papo com todos os candidatos à reeleição em 2022. O atual governador esteve presente, o vice-governador esteve presente e eles nos disseram em viva voz, à frente de todos nós, olha, a recomposição da perda inflacionária é um direito seu e nós devemos fazê-la, nós iremos fazê-la.
Inclusive, nós vamos abrir um canal, uma mesa de diálogo e de debate com as entidades para que nós possamos alcançar o objetivo que é fazer recomposição. Fim do processo eleitoral, virou as costas, nunca reuniu conosco nem o governador, nem o vice-governador. Os secretários, sim, ouvem como foi nessa audiência, não tem, e acabou. E aí você fica como, olha, é isso que eu estou dizendo. Essa sensação de falta de reconhecimento, isso está tomando a categoria. Isso não vai levar 100, 200, 1.000 pessoas para a rua, mas vai levar os 39 mil, os 40 mil militares da ativa a essa percepção deles que, olha, o Estado me abandonou. Ele está me usando, e é isso que o governo do Estado tem feito com a categoria. Utilizar as forças de segurança pública como um grande marketing e desvalorizando, porque quando ele vem dizer, concedi agora 33,33%. Quem pensa, pô, não, foi em etapa de alimentação, os 33% é da base do soldado, à medida que você aumenta o posto ou a graduação, esse percentual diminui. Então, assim, o sentimento está muito ruim, a gente tem dito, eu não acredito hoje que a tropa da ativa vá parar, mas acredito também que a nossa capacidade de mobilização, porque o governo utiliza muito de rede social. E aí nós estamos fechando pacote com uma empresa de mídia para usar a rede social e dizer também o que ele diz que faria e não fez. E a gente precisa mostrar isso para a sociedade através da rede social. E é isso que nós vamos fazer. O governador defendeu algumas vezes concursos temporários ali para as forças de segurança. Eu queria perguntar como que o senhor avalia essa proposta. Falando, isso é o fim da Polícia Militar. Você imagina o seguinte, a instituição Polícia Militar, as forças de segurança, elas são órgãos permanentes de Estado, não é de governo, é de Estado. Tá? Então quando você tem, eu vou fazer um concurso aí para 1.000, 2.000, não interessa de temporários, você está dizendo o seguinte, olha, o seu serviço policial militar não precisa, da sociedade não precisa dele. Porque se você contrata temporário é o que pode ser descartado, o que pode ser trocado. E um processo, pelo menos até onde a gente acredita e já acompanhou, ele pega como referência as Forças Armadas. As Forças Armadas, todo ano é obrigatório que todos os jovens até 18 anos façam seu alistamento. Então, as Forças Armadas buscam compulsoriamente da sociedade para seu contingente de reserva dela. Mas lá ele abre um concurso, mas ele abre concurso para tenente, ele abre concurso para tenente engenheiro, para tenente dentista, para tenente médico, para tenente advogado, ou seja, para o corpo de oficiais. Os temporários que lá estão, eles entram por engajamento, fazem um concurso, ficam a cabo, no máximo vão a terceiro sargento e olhe lá. Na Polícia Militar, você compõe uma guarnição, que infelizmente no passado eram de 4 militares, passaram a 3, de 2, daqui a pouco estão discutindo policiamento unitário, e você vai estar olhando um camarada que está do seu lado, ele sabendo que, olha, daqui a um ano eu vou estar sendo despedido, qual a capacidade que ele vai ter de fazer o enfrentamento do crime? Ainda que lhe falte 8 anos. Pega esse caso de Guaxupé, do novo cangaço. Cara trocando tiro com ponto .50, sabendo que, olha, eu comecei daqui 7 anos, o meu contrato extingue-se. Para além desta questão, é desconsiderar que a Polícia Militar é uma polícia de Estado, ela não é de governo. E sob o pseudo de economizar, eu disse, a segurança pública ela é cara. Porque a democracia é cara. Ela nos impõe gastos para que nós consigamos garantir para toda a sociedade a sensação de bem-estar social. E isso não é mensurável do ponto de vista financeiro. Isso é mensurável quando você pode sair com seu filho, com sua filha, com seu esposo, você pode ir numa lanchonete, você pode ir passear numa calçada, numa praça à noite. Isso não é mensurável do ponto de vista financeiro, mas o governo do estado que aí está, ele olha para o caixa. Quanto custa a segurança pública de Minas Gerais, principalmente com a Polícia Militar? E ele acha caro. Ele acha caro. Então, quando ele fala em policial temporário, ele está decretando o fim da Polícia Militar. E aí, sem qualquer discussão ideológica aqui agora, nós já vimos movimentos sociais aí que pedem o fim e a extinção da Polícia Militar por outro viés, para achar que o militarismo é ruim, etc. Mas nós temos um governador que se diz de direita, que é governador de estado e que está prestes a decretar o fim da Polícia Militar com contratação temporária. E isto é o fim da Polícia Militar.
Você não vê advogado, você não vê juiz temporário, você não vê Ministério Público temporário, você não vê defensor público temporário, você não vê policial civil temporário, não vê delegado temporário, não vê guarda municipal temporária. A sensação que eu tenho, Letícia, eu vou dizer, é sensação. E aí a sensação é sentimento. O sentimento pode não me dar o direito, mas eu vou dizer, é que ele não gosta da polícia militar, só pode. Ele não gosta da polícia militar. Porque fazer uma proposta desta de policial temporário é desconsiderar toda a evolução do crime, que a cada dia que passa está muito mais eficaz do ponto de vista de atingir os seus objetivos. E nós somos de profissionais treinados, qualificados, que tenham o seu treinamento, esse contingenciamento do treinamento policial básico infere nisto, na prestação do serviço. A custa de que economizar o quê? Se segurança pública tem que garantir para a sociedade o bem-estar social, ao preço que for. Ao preço que for, se a minha hora de trabalho for R$50, que seja R$50. E que exija que nós prestemos um melhor serviço. E eu disse, quando ele assume o governo, a Polícia Militar de Minas Gerais era a mais eficiente, a mais eficaz, era a número 1 com os dados da Secretaria Nacional de Segurança Pública, do Ministério da Justiça. E aí ele foi trazendo o quê? A sensação de que não, esse cara só me ignora, e foi trazendo, incutindo sentimento dentro de cada um, que gerou que nós caímos um percentual considerável no índice de resolutividade, de eficiência, de eficácia, e nós não paramos de trabalhar não, tá? E como que o senhor enxerga a representatividade da categoria na Assembleia Legislativa? A gente tem hoje 2 ex-membros, né, na corporação. O senhor acha que o trabalho ali feito tem sido suficiente ou é preciso uma renovação? Olha, eu entendo que o trabalho ali é excelentemente bem feito. Agora, o que também nós não podemos tapar o sol com a peneira, se isto for verdade, que o governador venha a público dizer, né? Ao que nos parece é que há uma rusga entre os representantes militares lá e o governo do estado. A sensação que eu tenho, que a Aspra tem olha, por que não há recomposição salarial? Porque quem banca a audiências públicas, quem banca movimento, além das entidades de classe, que dá vida a tudo isso, são os parlamentares militares. Então a sensação que eu tenho é que o governo faz birra. O nome que eu vou usar é esse, que aí fica mais fácil de todo mundo entender. É picuinha, não vou conceder, para mostrar para vocês que eu não vou conceder, porque esse cidadão aqui me enche a paciência, esse outro me enche a paciência, esse aqui me cobra isso. Então eu vou castigar a segurança pública, em especial a Polícia Militar, por conta desse que são representantes seus aqui na Assembleia Legislativa. Essa é a sensação que nós temos. Inclusive isso, Letícia, ficou evidente agora nessa última manifestação do dia 8, quando diversas pessoas que sempre compuseram conosco essa luta, eu não vou porque agora é 2 bicudos que não se beijam brigando e eu sendo um instrumento. Olha, se ele está usando a categoria para prejudicar a BOC, que está no Parlamento Mineiro, a ação é mais covarde ainda do que podia se imaginar, porque não espera-se isso de um governador de estado. O senhor acha então que o problema ou é os parlamentares ou independente de quem seja o parlamentar que vai defender? O que a gente já percebeu em diálogos, porque a gente conversa com alguém do governo também. Eles dizem, mas com fulano não dá, com ciclano não dá para dialogar. Não, então dialogue com as entidades de classe. Chama os sindicatos, as entidades, não dá com os parlamentares, mas nem isso. Então não dá para atribuir a responsabilidade a eles. Como eu disse e repito, todo momento que a gente coloca o governo no confronto das ideias, ele tira uma ideia, força para tirar a gente de lógica. Quando a gente vai na recomposição, o que ele diz? O governo passado ruiu. Quando a gente fala da recomposição agora, o que ele diz? O governo federal vetou uns artigos que impedem a gente, mas ele não fez adesão ao Propag, está lá no RRF. E aí quando a gente vai para ele, fala assim, o culpado é lá, tá? Então a gente já sabe que ele vem cheio de subterfúgios para dizer o seguinte, olha, se nós tivéssemos, eu vou fazer não vou fazer, né, porque não pode. Se eu fizesse uma analogia aqui, assim, olha, se nós estivéssemos sozinhos, sem ninguém, sem deputado, sem comandante geral, sem força, sem nada, ele diria, eu não posso conversar com vocês não, que vocês não têm base. Então qualquer coisa que nós utilizarmos com ele, ele vai encontrar uma desculpa para não fazer a recomposição das perdas inflacionárias. Então eu não posso atribuir isso aos parlamentares que lá estão, até porque fazem parte da base de governo.
Mas em off eles dizem com a gente que eles são elementos que dificultam. Aí certamente quando eles estão com os parlamentares, dizem, ó, quem dificulta isso são as entidades de classe. Então assim, ele joga dos dois lados e não assume a responsabilidade. Né? Com relação às perdas inflacionárias, se não tivesse dinheiro em caixa, né, acho que o Sindifisco deve vir aqui, vai trazer esses números, porque eles detêm essa informação, esses números. Nós estamos falando de um crescimento de 61,5% entre 2019 e 2024, algo da ordem de 39 bilhões. Só no último ano esse incremento é de 7 bilhões. E aí, olha, para não sofrer pressão, porque ele mesmo divulgou na imprensa que teve esse superávit de 7 bi, para que ele não sofra pressão para a recomposição das perdas inflacionárias, ele diz o seguinte, olha, eu solto aqui um decreto de contingenciamento de gastos, mando parar tudo que eu consigo dizer para a sociedade, olha, eles querem, mas não tem não, tá vendo? Eu parei até o atendimento. É isso que eu estou dizendo, o uso político da polícia militar, para colocar uma viatura parada, aí ele vai vir, ó, tá vendo? Eles querem reajuste, mas ó, a viatura tá parada, sem reajuste, se eu der o reajuste, você não vai nem ter viatura. Aí faz o quê? Joga a sociedade contra os profissionais da segurança pública, que é um ato de covardia tremendo. A gente está caminhando para o final. Hoje, qual que a gente pode falar que são a principal reivindicação? O que a categoria espera ali do governo do Estado? O principal pedido? A recomposição das perdas inflacionárias, nada além disso. Quando você me perguntou... Que não precisa dos 40%. Não vamos discutir os números. Porque assim, surgiu um 40%. Olha, eu particularmente, amanhã eu vou ser detonado na rede social, não tem problema não. Mas nós precisamos ter um número que o governo aceite, que nós aceitamos. Na pior das hipóteses, os 3 últimos anos são os números factíveis. São números factíveis. 41. Qual esse número? Aí vamos somar 5, deve dar o quê? Uns 12, 13%? 12, 13%. E a outra questão, Letícia, ele prometeu que mandaria para a Assembleia Legislativa um projeto que trataria, que a gente chama de revisão geral anual. É um instrumento normativo, jurídico, legal, que a gente para com isso. Olha, a inflação, isso ocorre com o salário mínimo, ocorre com todos que são CLT. Você tem a inflação do ano passado, você é obrigado a fazer a recomposição. E para nós não. Para nós fica sempre essa mendicância, fica sempre essa necessidade de tentar discutir com o governo, dialogar com o governo, esticando corda de um lado e de outro, e ele dizendo a todo tempo, não, eu reconheço, mas não reconhece. Então, assim, o fundamental para nós é que valorize o servidor público estadual. Porque aí, nesse aspecto da revisão geral anual, ela deve atingir a todos os segmentos do Estado. Tá? Porque esse governo também adotou uma política de que, olha, não concede reajuste nem recomposição diferenciado para ninguém. Quando é para um, é para todo mundo. Então, quando a gente fala desses 2 bi, é para todo o conjunto de servidores, de todas as áreas do executivo. Né? E aí ele vem dizer também, só para... não tem dinheiro, mas ele deu uma recomposição salarial de 300% para ele. Quer ver uma coisa? Procurem vocês, que nós já pedimos, mesmo com base na lei de acesso à informação, quanto cada secretário ganha por jeton. Eu não vou dizer porque eu não sei, mas eu não acredito eu acredito de coração, que o governador não seria capaz de pagar R$60 mil de jeton para secretário de Estado dizendo que não tem dinheiro. Eu não acredito. Então por isso que eu não vou dizer. Se eu soubesse, eu faria a denúncia, assim como nós fizemos uma denúncia no Tribunal de Contas do Estado, fomos vencedores, o governo está tendo que restituir e pagar. Porque se nós tivéssemos com clareza, com certeza, de que paga-se R$60 mil de jeton para secretário e vem dizer que não tem dinheiro, faz o contingenciamento de despesa, aí seria para nós o fim do mundo. Mas tenta com eles, tenta com o governo, pede, fala assim, olha, teve aqui o Éder da Aspra lá e falou que vocês pagam. Não tem acesso, você não tem acesso a quanto cada secretário ganha de jeton, por participar das reuniões, por participar de uma série de questões. E vem dizer que não tem direito quando concede para todo ele um reajuste de 300%. No primeiro mandato, o que ele disse? Meu dinheiro eu vou doar. Mas claro que é doar, e sabia que na reeleição do segundo dá um reajuste de 300%. Tenente, obrigado por estar aqui com a gente hoje, sempre muito bem-vinda, voltar mais vezes. Eu te agradeço a você, a todos que nos acompanharam, é um tema assim, o principal, para encerrar, a sociedade mineira exige do governador o respeito com a segurança pública, porque vai acontecer coisa que você não vê, não precisa ir para a rua, não precisa paralisar, mas o sentimento que está dentro de cada um, que está dentro de uma viatura, é de que o governo do Estado não respeita a polícia militar. Então, cuidado. A gente fica por aqui, mas você acompanha esses e outros conteúdos no portal otempo.com.br e aqui também no canal O Tempo. Até mais.